E como a missão da comunidade dialoga com desafios espirituais e sociais no mundo atual? Então, essa é uma questão bem pertinente, porque a comunidade traz muito assim a questão do encontrar sentido na vida. Sim, Mas a gente sabe que tem algumas questões sociais, inclusive econômicas e culturais, que vão impactar diretamente nisso, né? Então é tipo aquela história que a gente escuta tanto. Não adianta, sei lá, falar do pão da vida, que é Jesus, sem dar o pão material, né? sim, Mas aí a comunidade Porta do Céu caminha muito numa linha, primeiro com a psicologia, dando algum tipo de suporte nesse sentido do aspecto psicológico, mas também, a gente diz assim, não dando simplesmente o peixe, mas ensinando a pescar. Então, sim. nós promovemos muitas palestras, nós promovemos imersões terapêuticas, como eu já falei, a gente promove encontros para que as pessoas, de fato, aprendam a lançar o anzolzinho e pescar o próprio peixe, não simplesmente receber ou se colocar numa posição também de vítima em Sim, função da questão social, sim, mas não sair do lugar. Então, a sim. gente diz muito assim, tem até uma imersão terapêutica que eu amo, que o nome é assim, o milagre é confiar e avançar. Ai, que lindo. Então, vamos, vamos, vamos. É tipo, segura a mão de Deus e vai. Que coisa Tamo linda, que junto. nome É forte. lindo, é lindo. Então, a gente encoraja esses irmãos, sabe? Tanto do nível social mais alto, mas que está estacionado em alguma questão da vida e está depressivo e não sei o quê, Sim, como nos níveis sociais mais baixos, em questão de vulnerabilidade social. Mas a gente vai puxando para entender a questão do mercado também, de empreendedorismo, de se colocar no mercado. E vamos, que o muito milagre é bom. confiar e avançar, Que sabe? coisa linda! Que lindo, lindo, lindo. Muitas pessoas têm medo de buscar ajuda psicológica por acharem que isso enfraquece a fé. Como você responde a essa visão? Realmente, porque às vezes a gente fala assim, parece que tu não tem fé, menino de pouca fé. Principalmente a gente que está dentro de comunidades, né? Existem pessoas que confundem o fato de você procurar ajuda psicológica, porque a saúde mental, por mais que a gente fale todos os dias de saúde mental, é insuficiente. Mas o fato de você ter fé em Deus, no autismo, isso não quer dizer que você não precisa de ajuda, né? Isso foge totalmente da realidade, é totalmente diferente. Mas como é que você veio respondendo a pergunta dele? Sim. Se a gente bem soubesse, desde pequenininho, seus filhos, por exemplo, Sim, que sejam lindos e saudáveis, que eu sim. acredito que sejam, Amém. mas se você pudesse, já colocaria para fazer terapia. Sim, Psicoterapia, que a gente tem mania de chamar de terapia, mas tem sim, terapia de tudo que é qualidade, sim, boa e ruim hoje em dia. sim. Tudo vira terapia, né? Então, uma coisa que é terapêutica não é psicoterapia Exato. necessariamente, né? Mas se a gente bem soubesse, já colocava nossas crianças para fazer psicoterapia. E para quê? A gente não vai para um atendimento psicológico simplesmente para sanar um problema, não, Sim, mas para se autoconhecer, para fazer esse caminho para dentro, para depois transbordar fora. Então, se a criancinha começa desde pequenininha a se autoconhecer, quem sou eu, reconhecer minhas emoções, quando eu fico bravo, né? Eu posso sentir uma raiva, o que eu não posso é passar o ato e, sei lá, bater no irmãozinho. Entendeu divertidamente da sua cabeça, né? Pronto, Entendeu sobre divertidamente. isso. Então já cresceria numa linha, sabe, muito mais saudável, mentalmente saudável. E não teria problema quando ele chegasse na questão da fé. Não teria. É igual a catequese. Você vem com Sim, a catequese. Então, se você vem com a catequese, você vem com a psicoterapia, anda ali lado a lado, não tem problema algum. E isso a gente precisa desmistificar muito. Você falou muito bem aí. Não tem relação. A minha fé com Deus, soberano, nosso Pai amado, não tem relação a eu não de repente conceber um transtorno depressivo, por sim, exemplo, né? A depressão muitas vezes ela tem duas raízes que saltam mais, por exemplo, a questão genética hereditária, às vezes uma família inteira traz esse traço. Então, muitas vezes eu sou propensa a desenvolver uma depressão em função da hereditariedade. E outro lado, por exemplo, é na questão da frustração. Eu me deparo com, estava gerando uma expectativa muito grande, às vezes uma ilusão também, sim. em torno de algo ou de alguém, me deparo com uma circunstância assim, parece que cai uma bomba no meu colo de decepção e eu me frustro, e eu falo muito isso eu gosto muito de trazer essa analogia. A gente parece que fica feito um cachorrinho rodando atrás do Sim, rabo, dormindo pensando no assunto, acordando pensando no assunto, não consegue sair do lugar, aquilo vai desenvolvendo muitas vezes uma raiva, porque comigo eu não sim. merecia, e não diz respeito a Deus, Sim, não. né? E aí, daqui a pouco, eu realmente me encontro depressiva,
E aí eu vou caminhando e, se não cuidar, o estado da depressão vai se aprofundando e chega no último estágio, que é o suicídio. Exato. Que às vezes a gente não quer falar nisso. Mas precisamos. Precisamos, tem até um tabu de não dizer a palavra. Não, é A gente necessário. precisa acabar com esse tabu Exato. também, né? Sim. Então, eu penso que a gente precisa desmistificar isso aí.